Qual é a conexão direta entre os ataques ao Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, Previdência Complementar, e a reforma administrativa proposta do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, do Republicano da Paraíba, e deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo? Por Paulo Lindsay, diretor da Executiva Nacional da ACIB-GSN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo RJ. Análise dos dados do Boletim de Estatística de Pessoal, PEL, e das estatísticas do FUNPRESP referentes a setembro de 2025, nos permitirá compreender de forma ampla a deterioração do regime próprio de previdência social ao longo dos anos. Embora os censos demográficos do IBGE apontem um crescimento populacional nos últimos 24 anos, os dados oficiais indicam um crescimento insuficiente de cerca de 118.449 servidores públicos do Poder Executivo Civil entre 1999, 1.100.186, até setembro de 2025, 1.218.635. Contudo, ao examinarmos o intervalo de 2019, 1.273.584, até setembro de 2025, 1.218.635, observamos que em pouco mais de 82 meses ocorreu uma diminuição aproximada de 54.949 funcionários públicos federais do Poder Executivo Civil. Como podemos comprovar, uma trajetória de queda ao longo do tempo. De acordo com os dados mais recentes da PNAD contínua do IBGE, referentes a setembro de 2025, a população empregada atingiu aproximadamente 102,4 milhões de pessoas. No que diz respeito ao número de servidores públicos nas três esferas do governo, municipal, estadual e federal, pouco mais de 12 milhões. Em comparação com a população empregada, os servidores públicos representam um percentual ligeiramente superior a 12% desse total. Desconstrói os argumentos enganosos do Estado paquiderme e gigante. Em comparação com a média percentual da OCDE, aproximadamente 24% da população empregada, o Brasil está muito distante, com um pouco mais de 12%. Sem desconsiderar os 68.379 servidores públicos que estão em abono de permanência em 2025, prontos para se aposentar. Em uma declaração recente, a ministra do MGI, Esther Dweck, anunciou que mais de 180 mil cargos públicos serão extintos na próxima década. Isso é resultado do Projeto Brasil Digital, das plataformas digitais e do progresso da inteligência artificial. Essas medidas levarão à eliminação de um número considerável de servidores públicos de carne e osso. Ninguém se opõe aos avanços tecnológicos, mas eles não devem ser implementados à custa de a eliminação drástica de carreiras e cargos públicos. As consequências disso será sentido diretamente pela população mais carente do Brasil. Precisamos comprovar à população brasileira que o principal elo entre a população e o Estado é o servidor público. Uma reforma administrativa não é solução, mas a ampliação da piora dos serviços públicos. Ao examinar o número de servidores no Boletim de Estatística de Pessoal de setembro de 2025, 1.218.635, notamos a seguinte distribuição por vínculos: ativos, 577.800, aposentados, 411 mil, pensionistas, 229 mil. Do total de ativos, cerca de 123.700 são membros da Previdência Complementar FUNPRESP, com uma trajetória de crescimento na Previdência Complementar. Com a promulgação da Lei nº 12.618 em 2012, os servidores públicos admitidos a partir desse ano passaram a não contribuir para a Previdência sobre o valor integral de sua remuneração. Apesar do retorno dos concursos públicos durante o governo Lula, o sistema se tornou híbrido a partir de 2012, rompendo a solidariedade previdenciária entre os trabalhadores que ganham acima do teto do INSS.
Acima do teto do INSS, as contribuições para a Previdência passaram a ser individuais. O fundo próprio sofrerá um colapso atuarial, já previsto no artigo 149 da Emenda Constitucional 103 de 2019, da Reforma da Previdência de Bolsonaro. Isso acarretará desafios atuariais no regime próprio de previdência social em breve. Tudo estabelecido nas modificações dos artigos 40 e 149 da Constituição Federal. O parágrafo 14 do artigo 40 estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem criar, por meio de uma lei proposta pelo respectivo Poder Executivo, um regime de previdência complementar para servidores públicos em cargos efetivos. Ao estabelecer o valor das aposentadorias e pensões no regime próprio de previdência social, deve-se levar em conta o teto dos benefícios do regime geral de previdência social. Somente na modalidade de contribuição definida com benefícios incertos, observará o disposto no artigo 202 e será realizado por meio de entidade fechada ou aberta de previdência complementar. O benefício dependerá do retorno dos investimentos no mercado financeiro. Ao examinarmos o intervalo de tempo de dezembro de 2016, 36.162, a setembro de 2025, 123.700, obteremos uma perspectiva mais precisa do crescimento no número de servidores na Previdência Complementar FUNPRESP, com um total estimado de 87.500 tributários. Considerando o crescimento do patrimônio em setembro de 2025, aproximadamente 13,72 bilhões de reais, cerca de 12,55 bilhões de reais, correspondendo a 91,29% do montante, estão aplicados em títulos públicos. Conforme mencionado anteriormente, todo o patrimônio do FUNPRESP está aplicado no setor financeiro. Isso constitui uma ameaça às aposentadorias dos servidores públicos federais no FUNPRESP e no RPPS. Quem assumirá a responsabilidade de garantir os pagamentos de benefícios, aposentadorias e pensões futuras, levando em conta o risco dos investimentos no mercado financeiro e as questões atuariais no financeiro e os problemas atuariais no regime próprio de previdência social? As questões atuariais são evidenciadas pelas adições propostas no artigo 149 da Constituição Federal, que incluem os parágrafos 1A, 1B e 1C. A solução envolve a exigência de alíquotas progressivas para servidores ativos, aposentados e pensionistas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e pensões. Os aposentados e pensionistas iniciarão o pagamento de contribuições previdenciárias a partir do primeiro salário mínimo. Ademais, será preciso implementar contribuições previdenciárias extraordinárias simultaneamente com outras medidas. Aqui se encontra um cheque em branco na Constituição Federal. Como podemos observar, estamos lidando com uma série de ataques ao regime próprio de previdência social. Como podemos ver, existe uma ligação direta entre a reforma da Previdência de Bolsonaro, a aprovação da Previdência Complementar e, atualmente, a reforma administrativa. A principal razão para a reforma da Previdência foi limitar os direitos dos servidores com paridade e integralidade, o que levará, sem dúvida, a problemas atuariais, garantindo os ataques aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Por contrapartida, a Previdência Complementar tem o objetivo de enfraquecer a solidariedade previdenciária, o que leva a um ataque significativo ao direito ao Fundo Próprio de Previdência Social. Isso faz com que parlamentares e governo desistam dessa contra-reforma. Em conclusão, os ataques à reforma administrativa incluem a redução de servidores estatutários e o aumento de servidores precários em regime temporário. Estamos combatendo o projeto neoliberal que progressivamente tem se apropriado do Estado Social brasileiro a cada ano. É necessário realizar grandes protestos nas ruas para pressionar os parlamentares e o governo a abandonar essa contra-reforma.